Então, pessoal, vamos fazer uma análise do que para saber o que esperar da próxima semana no GBP USD. Então, eu opero com SMC e minhas análises são feitas geralmente no SMC para day trade. Então, é importante que conhecemos o gráfico maior simplesmente para sabermos qual é a tendência que o mercado está a tomar. Para alguns pode ajudar, para alguns não, simplesmente para não esperar muito sobre movimentos que não estão a favor da tendência. Então, quando conseguimos aqui analisar, no diário atualmente estava uma tendência de alta, no semanal estamos atualmente numa tendência de alta, e no mensal estamos numa tendência grande de baixa, e o que nós estamos a ter agora é simplesmente uma retração que pode se transformar numa reversão de tendência. Pode não acontecer muito frequentemente em Forex. Não temos assim, atualmente, situações macroeconômicas que mostram que teremos uma grande reversão. Então começamos a ter um gráfico maior e colocamos um rompimento. Claro que cada um pode começar de mais para trás e identificar outras coisas, mas isso é só para darmos o início à nossa análise. Geralmente as coisas vão se encaixando, então minha forma de ver o mercado pode ser diferente da tua e vice-versa. Se marcarmos aqui o nosso Fibonacci, podemos tentar perceber que agora estamos numa zona que potencialmente pode haver reversão. Acabamos tendo uma pequena reversão nesta região, mas o preço acabou não respeitando, acabou respeitando, mas acabou não alterando a sua movimentação, acabando sendo apenas um pullback. Também podemos procurar algumas situações de demandas que não foram mitigadas, que neste caso não conseguimos observar nenhuma delas, apesar de termos aqui um gap que poderia ter nos dado uma boa oportunidade aqui. Num tempo gráfico maior, acredito que nós poderíamos ter apanhado um trade muito bom, mas para o tempo gráfico maior parece que ainda não temos muita possibilidade de reversão. Então vamos aqui olhar, definir isto como nosso swing high, o nosso swing. Então, depois de passar esse topo, poderemos assumir que estamos numa tendência de alta, ou pelo menos uma possível movimentação de alta a partir desse time frame. Apesar de que ainda temos vários pontos à nossa esquerda onde pode acontecer barreiras do preço e continuamos na tendência de baixa, aqui é a tendência maior. Mas o importante disso tudo é nós reagirmos ao trade e não simplesmente assumir que algo possa acontecer. Então temos aqui internamente vários pontos de rompimento de estrutura internos que podemos analisar no time frame maior, do semanal. Começando por este ponto aqui, que teria sido o nosso breakout, ou uma continuação desse movimento de baixa, e aqui o início da sua reversão. A partir daqui temos uma reversão do preço e podemos continuar a observar que tivemos topos a serem criados, mais topos a serem criados, independentemente de como eles ocorreram. Rompimento de estruturas, apesar de que dentro também temos estruturas internas e externas, mas, por exemplo, agora nós estamos a analisar o que seria uma estrutura interna de uma estrutura maior, no time frame maior, tentando encontrar certas oportunidades que podemos aproveitar. Então, exatamente isso que nós vamos fazer. Esta é a última estrutura que nós conseguimos observar neste time frame. E mesmo que fizemos antes, podemos analisar com a nossa ferramenta aqui para perceber a zona de equilíbrio deste movimento, perceber também onde é que nós podemos ter uma zona onde podemos ter um ótimo trade, né? Essa região vermelha do Fibonacci chamamos de Optimum Trading Point, OTM. Ou podemos marcar como Golden Tone também. Geralmente é uma zona onde eu procuro ver se o mercado está a reagir para me dar certas movimentações certas confirmações de reversão. Então conseguimos observar que aqui temos esse imbalance que foi testado completamente. Aqui embaixo temos um imbalance menor, o que pode nos deixar, né, fazer com que tenhamos uma maior confirmação. Os imbalances geralmente são considerados como um desbalanceamento do preço. Como o preço não conseguiu preencher essa zona, é normal que ele volte para voltar a preencher, como neste caso aqui, onde o preço deixou esta zona e foi lá preencher. Mas esta zona é relativamente pequena, pode-se usar como indicativo, mas não significa nada, sempre é uma questão de direção do preço. Então temos aqui uma zona de supply
onde nós podemos realizar as nossas potenciais compras também. Então, por que eu estou chamando de supply, não necessariamente de order block? Geralmente, nós consideramos o order block como outro movimento de baixa que deu o impulso para o rompimento, outro movimento antes do rompimento. Se nós analisarmos nesse time frame aqui, nós conseguimos perceber que talvez o outro movimento antes do rompimento maior, externamente, tenha sido esse candle. Se nós analisarmos a partir do time frames maiores, como por exemplo o mensal, conseguimos perceber que toda esta região aqui embaixo seria o nosso order block. Mas para questões de refinamento e aumento de probabilidade, de possibilidade, nós já analisamos o gráfico de maneira que nós conseguimos perceber essas zonas onde nós possamos maximizar o nosso lucro. Porque nas opções anteriores não tivemos uma grande probabilidade de apanhar um bom risco de retorno. Então, conseguimos observar isso. Temos aqui o nosso swing. Então, vamos analisar também nos gráficos menores o que exatamente está a acontecer neste gráfico. Então, temos aqui rompimentos, teremos aqui uma inversão, né? Já que tivemos aqui um rompimento e mais aqui um rompimento. Aqui teríamos uma continuação desse movimento, mesma coisa. Teremos que analisar com o nosso Fibonacci para tentar perceber o que está a acontecer exatamente agora. Então, teremos aqui uma zona onde nós poderíamos procurar entradas, teremos aqui um imbalance, teremos aqui a nossa zona de supply também, que acabou sendo rompida neste caso. Então, neste caso, onde a zona foi rompida, principalmente depois de darmos esta reação do preço, nós podemos ter duas situações possíveis. Nós podemos ter isto como uma reversão completa, como também pode ser que isto seja um sweep, principalmente porque o preço voltou muito rapidamente para dentro desta zona. Então isso só pode ser confirmado quando o gráfico chegar numa região onde possa acontecer uma movimentação internamente. Então continuamos a analisar internamente, mas eu já consigo ver que a região é esta aqui. E aqui temos uma região com todas as características necessárias para que nós consigamos encontrar uma potencial continuação de movimento nesta área. Então deixa-me procurar. Sim. Podemos encontrar uma movimentação aqui, mas ainda não sabemos e agora só uma questão probabilística. Mas se analisarmos no tempo gráfico maior, conseguimos perceber que isto parece muito um sweep. E um sweep geralmente, basicamente é quando existem, nós consideramos, né, porque nós não conseguimos ver, mas nós consideramos que nesses topos havia muitas ordens que o mercado foi lá, colheu, e essas ordens vão servir como impulso para chegar aqui embaixo. Mas, como podemos ver no time frame menor, tivemos um rompimento. Então nós vamos saber exatamente a partir do time frame menor o que o mercado na verdade quer fazer. Então, indo para o time frame de 4 horas, nós poderíamos começar daqui de baixo, entender como é que tudo chegamos aqui, mas vou avançar para que o vídeo não fique muito longo e vamos focar nos rompimentos menores. E tentar observar se tentar afinar a nossa região, se possível. Então conseguimos observar aqui que nós tivemos esta zona. Então nós podemos tentar refinar ela, tentar encontrar um ponto que se enquadre melhor a isto. Então aqui temos esta zona aqui, e em cima temos um imbalance, que seria uma boa região de order blocking. Temos aqui a nossa golden zone. O que aconteceu aqui? Mas vou marcar aqui uma golden zone. A golden zone também me ajuda, principalmente porque não necessariamente eu preciso saber onde é que está a região, a melhor região, porque boa parte das vezes ela chega aqui e a partir dela eu consigo tentar perceber exatamente até onde o mercado quer ir ou pode ir. Então, chegando ao time frames menores, 15 minutos, 30 minutos, que são nossos time frames menores. Então, até aqui, o que nós tentamos fazer? Identificar zonas onde nós podemos ter reações do preço. Aqui temos o nosso swing, para que nós conseguimos ficar atentos a partir do time frame menor. Eu opero nos time frame menor, faço minha análise geralmente por 15 minutos para um scalp e uso as regiões de time frame maior para tentar encontrar melhores entradas, neste caso. Então, vou tentar analisar apenas o necessário, começando por este rompimento aqui agressivo, que tinha aqui um swing nesta parte de baixo, que acabamos por romper aqui. Claro que estou a fazer uma análise de fora,
depois do mercado ter fechado, mas enquanto o gráfico está a andar, tu podes chegar a essa conclusão através do footprint que o gráfico vai deixar, mas dentro deste price action nós conseguimos observar muitas coisas. Eu recordo que tinha analisado isto aqui como uma potencial região de mudança de estrutura. Claro que aqui, neste caso, nós conseguimos perceber que foi, sim, uma região de mudança de estrutura, mas é exatamente isso que eu estou a tentar elucidar, que quando estiveres a analisar, a análise vai diferir muito de quando o mercado está a mover e quando o mercado estiver fechado. Então, esta, por enquanto, foi um trade que eu consegui observar essa semana, que poderia ter, eventualmente, tomado. Aqui tivemos outra questão de rompimento de estrutura, e dentro desse rompimento de estrutura, querendo como não, eu poderia ter analisado também apenas esta região, tomando em conta de que este foi o primeiro rompimento de estrutura e este teria sido o segundo. Não, este foi realmente. Este teria sido o primeiro e este teria sido o segundo. Então são várias análises que tu poderias ter feito analisando o price action, tentando ver como é que tu podes reagir da melhor forma ao preço. E não faz mal ter trades que não conseguiste tomar. É normalíssimo. Como por exemplo nesta região. Algumas pessoas operaram exatamente esta região. E essa é a magia do trading. Lembro também de ter observado isto como um rompimento interno e estava à procura de operações nesta região. Então, à medida que o gráfico vai movimentando, muitas coisas tu podes perceber e nós deixamos um footprint que são time frames maiores, também na perspectiva de tentar observar exatamente isso. Então, aqui também conseguimos perceber que o gráfico está chegando nesta região, neste caso já está nessa região, e a partir disso vamos tentar observar o que ele vai fazer. Temos aqui um imbalance, e nesta região de supply. Ok, então esta seria o que eu por enquanto estou a ver. Se o mercado voltar para uma dessas regiões, teremos uma compra. Conseguimos perceber que aqui tivemos várias reações do preço. Então essas zonas podem ser zonas onde o preço vai reagir ou simplesmente ignorar todas essas zonas. O que nós temos que fazer é estar prontos e preparados para que nós consigamos reagir exatamente ao mercado. Por enquanto, estaremos à procura de entradas aqui. E se conseguirmos alguma entrada, nós vamos tentar ir até ao swing high, que seria nesta região. Para aqueles que seguram, para os que não seguram, um risco de retorno de 1 para 3 dentro da zona pode ser algo que eles estejam à procura. Para o vídeo não ficar longo, não vou entrar em detalhes sobre confirmações, etc. Isso é apenas uma análise, mas para execução de trades maiores, estou a falar dessas zonas maiores, uso como principal indicador de reversão de tendência o time frame de 5 minutos e para as zonas menores os 1 minuto, para tentar perceber se o mercado efetivamente está a trocar de tendência nos time frames menores. Um exemplo prático seria este aqui, quando nós tivemos uma pequena reversão de tendência seguida de um sweep. Exatamente, esse é um exemplo perfeito de um sweep, e uma descida brusca do mercado. Esse é um exemplo perfeito de um sweep. Também tem outras regiões onde tentei comprar, acabei levando um stop, um loss, mas esse é o básico da carreira do trade. Levar um stop não é mal, é simplesmente não ter um controle sobre o teu operacional e não saber fazer manage do trade. Então tu nunca perdes, na verdade, se continuas a caminhar, tu só aprendes. Então, muito obrigado. Esteja atento a mais vídeos. Isso é só um recap. Podes dar o teu feedback, as tuas opiniões aqui embaixo.